Gente, então agora vamos começar efetivamente, né? Efetivamente, olha que delícia, cheiro é ótima, gente. Tudo dá certo. Pri, você consegue dar só uma olhada pra mim em quem não conseguiu entrar? A Cassi, a Veri que tava lá, a Silvana, ver se elas encontraram dificuldade de migrar de um pro outro. Pra mim, faz favor? Aí, assim, gente, como eu falei pra vocês, tem alguns papeizinhos aqui já, que a gente vai tá dando a resposta. E à medida que vocês forem querendo falar, só liga o microfone, gente, pra poder falar, porque agora eu vou pedir pra todo mundo ficar com o microfone desligado, pra não atrapalhar, não dar intercorrência, né? Mas aí, se quiser fazer um comentário, quiser trazer uma pauta, fazer um adendo, né, do que foi falado, tirar uma dúvida, aí a gente vai desenvolvendo. Se a gente não conseguir responder todas hoje, não tem problema. A gente faz na outra sexta-feira de novo e na outra de novo. A gente vai fazendo até a gente estar solucionando todas. E até eu acho que pelo menos uma vez por mês eu vou fazer, mesmo que não tenha perguntas, não tenha dúvidas, como uma forma de repaginar, como se a gente fosse recarregar a bateria de fé, às vezes, sobre conversas do dia a dia, do quanto é a gente conseguir passar pelas situações do dia a dia, sem a gente se irritar e sem perder a bênção de Deus. Gente, a Luzia fez assim, ó. Olha que linda, olha que linda. Assim, ó. E olhou pra mim que eu até disse, que coisa mais linda, a Luzia tá com uma luz linda. Como ela se conectou e ela veio buscar água de bebê. Eu não sei o que ela queria comigo. Água de bebê da fonte, ela veio buscar. Gente, eu amo você demais, menina. Eu também te amo, amor, num tanto enorme. Gratidão a Deus pela tua vida. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, gente. Gente, eu vou começar fazendo uma oração e aí na sequência eu vou entrar explicando que vai ser a primeira coisa. Daí quem quiser já perguntar, falar, tirar dúvida com relação a isso, que é sobre a pirâmide, né? Que tem ali, aqui na Casa de Oração, quem não veio, a gente tem pessoas de fora, de Curitiba, que não tem como, né? A Rita tá aí, a Rita de São Paulo. É o sonho dela vir pra cá conhecer, mas não tem como, né? E aí, então, ela não viu, mas aqui a casa é cheia de pirâmides. Tem aqui e lá dentro, que é na sala da Luzia, tem 2 pirâmides, né? Na sala das macas, aqui na minha sala, tem 3. Tem 3 e Paulinho vai fazer mais 2 ali que é invertida, né? Vai ser 5 pirâmides ali, as 2 invertidas no teto. Então, tudo aqui é movido pela pirâmide, daí eu vou dar a explicação então, tá? Mas nós vamos começar antes, rogando a Deus, nosso Pai, nosso Senhor, eterno e bondoso Deus, em teu nome, Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, do teu trono da graça nesse momento, pedindo a tua inspiração, a sua instrução, para que nós possamos ser feitos de instrumento na mão do Pai e assim ser bênção na vida das pessoas. Entregamos essa tarde, entregamos essa conversa em tuas mãos, Jesus. Amém e amém. Pai, Espírito Santo, amém. Amém, Jesus. Gente, pirâmide, vamos lá. Por que da pirâmide? Tem um dito místico que as pessoas pensam, mas quando me foi pedido a pirâmide por Deus, eu vou dizer para vocês o que foi que eu vi. Eu efetivei a casa já fez 5 anos este mês. A Luzia depois diz o dia. Porque a casa, quando eu abri, eu abri, ela é uma extensão do meu consultório, né? Então ela é como se fosse um cano que passa uma extensão do meu consultório. Então tinha o meu consultório lá, eu trabalhava e eu estava precisando, e Deus me pediu para abrir um lugar onde eu ia fazer os trabalhos que eram ligados de cunho espiritual, que não era só, eu sou psicanalista e eu não posso trabalhar fora da área, falar na linguagem espírita ou espiritualista cristã dentro do consultório, né? Então, eu precisava de um lugar que eu já não conseguia mais dar vazão a tudo isso. E aí,
o que que acontece? Deus começou a me pedir e eu não fiz. Eu abri a casa. Que dia que foi mesmo, Zé? 22 de outubro de 2020. Isso, 22 de outubro. Então já fez 5 anos. Só que eu deixei fechada, né? Primeiro momento eu vim, alicercei, ancorei a casa, mas até então fiz sozinha, né, Luzia? Fiz essa parte e fui ensinando a Luzia. E, gente, tem noção, acho que uns 3 anos, Luzia. 3 anos. 3 anos, todos os dias, de domingo a domingo, era entrado ali, sentado no meio da sala e orado. Todos os dias, por 3 anos. Eu fazia mentalmente de lá, a Luzia fazia no físico aqui. Né? E algumas vezes eu vim aqui e não tinha ninguém. Ninguém sabia da casa até então, depois que eu fui começar a abrir. E aí, quando eu quase morri, fiquei no céu, que por sinal eu vou fazer um pegado de sextas-feiras, aonde eu vou gravar, que depois vai ficar registrado, para depois, talvez, quem sabe um dia eu fazer em formato de livro, eu vou contar a história da minha vida e as passagens minhas de doenças, desde quando começou, né? Eu nasci já aleijada, eu com 6 anos fiz a primeira cirurgia, eu vou contar toda a história da minha vida. Quem quiser ver presencial, vem. Não sei se isso vai ser disponibilizado online, provavelmente não. Se tiver 2 pessoas aqui, eu vou contar para mim e para outra pessoa que vai estar ouvindo. E vou gravar e vou deixar para um dia isso ser transcrito e vai virar alguma coisa com livro que já me foi falado e eu tô enrolando também, gente. Eu sou enrolona pra caramba. Por isso, se você conseguir mandar mensagem pro Elton, o Elton tá no grupo da Casa de Oração. Ele, a mãe dele, assistir, faz favor, que Deus já me falou 2 vezes aqui e eu tô deixando passar batido. Chamar o Elton pra mim, faz favor, Pri. E a pirâmide foi... Quando Maria veio, ela estava na pirâmide. Quando subiu ao céu, eu estava dentro de uma pirâmide. E quando eu voltei para a Terra, eu estava numa pirâmide. Mas quando eu fui voltar, eu questionei, né? É tão interessante que você pensa, Deus ouviu, né? Ele ouviu o teu pensamento, né? Eu nem terminei de pensar. Eu falei, por que aqui tantas coisas relacionadas à pirâmide? E eu vi a pirâmide como se não era ela a estrutura inteira, tipo pirâmide do Egito, não era, gente. Era a pirâmide mesmo, só, como esse raio de luz lá no céu, né? É tão interessante, quando eu vi Jesus sentado na mesa, a mesa, né? Onde nós estaremos, se Deus quiser, sentados diante do Pai, participando da refeição com Ele, dele vinha jato de luz que formava uma pirâmide. E eu pensei, por que tanta ligação com essa imagem? Daí na hora eu lembrei de um quadro que tem, que fala a estrutura do varão perfeito, que é uma pirâmide. Então, eu acho que a primeira parte é misericórdia, não, temperança, paciência, a última é a parte de cima do quadrado da pirâmide e tá escrito fé, tá? A última, desenvolvimento, digamos assim, do homem, ele tá lá em cima, é a ponta da pirâmide, a fé quando a gente chega a Deus. E a pirâmide é a estrutura do varão perfeito. São os níveis que tem do desenvolvimento humano, tá? Aí depois, gente, vocês me perguntam lá numa outra vez, que eu não vou falar disso, mas são 7 níveis que nós temos que desenvolver para nós chegar no 7º. Você viu como eu desloco, né? É que eu vi Deus, eu vi Jesus. Deus fala, mas não é disso que eu ia falar, Xera. Outro dia nós falamos disso. Voltemos ao assunto da pirâmide, né? Mas são 7 níveis que a gente vem desenvolvendo e tem todo um estudo. Isso é bem interessante eu dar um estudo sobre isso também. Porque ele vem afinalando, e ele vai chegar lá, fé, amor, ligado. Sem amor não existe fé, gente, tá? Ó as pérolas que começam a sair já, né? Sem amor não existe fé. Porque você não vai desmembrar de você fé se não tiver amor, porque senão vai ser ódio. Raiva praguejando os outros ou a vida. Para ser fé, tem que ser no amor, né? Então, a gente chega à estrutura do varão perfeito, a estrutura do homem
perfeito que chega a Deus, tá? E é uma pirâmide que ele vê. É fácil, né? Quando a gente engatinha. Todo mundo engatinha. Ficar em pé mais ou menos. Caminhar, olha lá. Andar rápido, então nem se fala. Correr só para alguns. Volitar, então, lá a ponta da pirâmide. Né? E aí, na hora eu enxerguei a estrutura do homem perfeito, quando nós chegarmos a Deus, tá? Mas eu olhei e falei, nossa, mas é uma pirâmide. Eu falei, então isso está relacionado ao homem. E daí na hora eu vi Deus na ponta da pirâmide. Então lá em cima, gente, lá, ó, aquela ponta lá de cima, que agora eles não estão vendo, vamos jogar aqui para eles verem. Gente, socorro, me ajude por ali. Aí, deu, ela seguraram, só para segurar tá bom. Gente, a ponta da pirâmide está Deus Pai, fonte onipotente de toda graça, vida, energia que existe. O Criador de tudo que há. Então, a ponta da pirâmide era Deus. Eu olhei aquilo e falei, meu Pai amado. Ele é Pai amado. Deus, nosso Pai amado. O porquê da pirâmide na casa, então, foi antes de eu descer, voltar para a terra, eu tava mortinha da Silva lá, né? Mas vivinha da Silva também, gente. Vocês não têm noção do quanto eu tava viva. Deus, gente, pensa numa fonte de luz que aquilo joga, que você não tem. Você tá de longe, eu não falo, meu Deus, quanta força, quanta vida, quanta beleza, quanto amor, é Deus. Falei, bom, a pirâmide é Deus, daí eu falei, não. Aí daquilo assim, ó, eu vi, pensa, gente, que visão linda que eu tive. De lá aquilo veio abrindo assim, ó, eu vi como se fosse o coração de Deus. Por isso que eu digo que Jesus é o coração de Deus. Como se do centro dele saísse uma bola, era o coração de Deus, e aquilo foi se abrindo e caiu lá na ponta, que é lado esquerdo. Gente, aquela ponta lá, vamos trazer aqui, ó. Aquela ponta lá, eu vi, então, lá de cima vindo, isso vindo, e lá naquela ponta, quando encostou na terra, aquilo deu uma explosão, que eu tenho um quadro que uma irmã pra mim pintou, que é uma explosão da quinta dimensão, que eu vou mandar fazer quando eu puder e quando eu saber aonde. Aceito sugestões, gente. Eu preciso mandar emoldurar aquilo lá, tá? Não sei onde faz moldura. Antigamente tinha tudo quanto é lugar. Eu queria uma moldura de espelho, mas ai, a cheira não aguento eu. Eu não aguento, eu, Luzia, uma bolinha de canela. Tem, senão na minha bolsa, por sinal, pra ficar na casa, Luzia. Não, da minha bolsa melhor. E já deixa na casa, porque senão eu esqueço. Eu vi aquilo cair lá, gente, e começou, aquilo fez um mover que nem uma asa de águia. Pensa quando Jesus chegou aqui na terra, deu aquela explosão de luz, e como se fosse uma asa de águia que se abriu e subiu e virou Jesus. Eu vi Jesus na terra. Falei, meu Deus, o coração de Deus, é Deus, lá em cima é Deus, tá? Lá em cima, aqui. Deus, ai, obrigada, deixa eu ler mais umas duas aí pra deixar. Dá pra Bru também. Vou levar pro Oswaldo. Essa daí é que o Oswaldo gosta. Tá, gente, eu vou pôr, senão eu começo a tossir. Tô usando mais agulha. Então, gente, voltando, era Jesus. Falei, nossa, a pirâmide, ela vem da representação de Deus, Criador de tudo que há, tudo que é, tudo que existe, e a nível universo. Quando ele mandou Jesus, ele fez a haste. E pra mim, daí eu não entendia nada. E daí eu pensei, mas por que pirâmide? Daí eu vi como se Jesus viesse caminhando, gente, tá? Ele tá lá, ó, lá na ponta, e ele tivesse vindo caminhando, tá? Ele veio caminhando e chegou lá na outra ponta.
Daí eu falei, caramba, que coisa linda. Eu vi Jesus passar os 33 anos na Terra. É a base grande da pirâmide. Foi esse caminhar? Foi o caminhar de Jesus na Terra que criou essa parte de baixo da pirâmide. Então, quando Jesus esteve aqui, desde ele pequenininho, onde ele nasceu na manjedoura, coisa mais linda, quando eu for contar a história da minha vida, tem que Luzia ser, mas daí você fala como tá gravado, mas eu não vou ver, você vê. Eu não posso esquecer de mostrar a lição do estado de presença presente, que eu vi o nascimento de Jesus. Eu vi ele no meio dos animaizinhos, aquela estrela de Belém iluminando, que era a estrela de Belém, que é a coisa mais linda do mundo, gente. Foi esse ano. Foi uma dessas paradas minhas desse ano que eu fico apago. Foi uma dessas daí. E ele passou 33 anos caminhando na Terra e ele criou. Então, da onde tem a fonte de Deus, que foi Jesus lá na outra ponta, né? Ele caminhou sobre a Terra. E aí foi tão interessante que quando ele ressuscitou, eu vi todo esse período, mas aquela ponta da pirâmide deu exatamente, tá? Quando ele subiu aos céus, que foi 40 dias depois que ele ressuscitou. E eu vou falar pra vocês que eu fiquei muito assim, impactada, porque tudo que se relacionava ao processo de Cristo, era tudo sempre muito cheio de luz. Porque eu entendo luz como onda de intensidade. Por exemplo, o calor, o sol que a gente vê, tá tão quente que parece que do solo, você olha o asfalto, sai cor, sai tudo. Então, é mais ou menos isso. Isso é uma pincelada do que é a glória de Deus, tá? Mas é mais ou menos isso. Quando tá calor demais, parece que você vê o calor. Deus é uma coisa surreal, impactante. Jesus é uma onda de calor gigante, mas em todo esse período, até a ressurreição, a morte dele, a ressurreição dele e o subir ao céu, ele tinha luz. E quando ele subiu, ele fez essa ponte daqui e ele voltou pro Pai. Eu não vi aquela luz quando ele subiu, como se ele subisse apagado. Ou talvez ele fosse um subir e levasse com ele tudo que tinha ali, né? Não deixou nada, tá? E eu fiquei olhando aquilo e eu ainda pensei assim, ó. Falei, nossa, formou uma pirâmide. Mas essa ponta tá sem luz. Aí eu vi uma outra coisa que foi linda e maravilhoso. Foi quando foi falado pra mim assim, e o que aconteceu 9 dias depois que Jesus subiu aos céus. E veja que quando a gente fala Jesus subir aos céus, nós estamos falando Jesus realmente subir aos céus. Tem mais de camadas, tem a ver também com essa estrutura do varão perfeito, que tem 7 níveis de desenvolvimento, o céu também. 3 deles é só um purgatório, tá? Alguns deles são no purgatório, né? Era opaco. 9 dias depois, quando ele foi subir, ele falou para Maria assim, ó. Agora volto para a minha casa, volto ao Pai, porém vós ficais vigiando e orando. A vigília veio dos 9 dias que Maria ficou em oração com alguns dos apóstolos, porque outros não acreditavam. Porque ele falou assim, eis que vou para o meu Pai pedir que ele vos mande o seu Espírito Santo. Levou 9 dias para o Espírito Santo voltar para a terra e batizar de novo todos aí com o seu Espírito Santo e com a unção do Espírito Santo, gente. Então assim, ó, quando ele subiu, ele pediu para Maria que ela reunisse os apóstolos e eles ficassem constantemente em vigília e oração. Vigília e oração para que ele pediu que vigiem e orem até que você seja mandado o Espírito Santo de Deus. Tá? E por que ele pediu para Maria? Porque Maria já tinha sido revestida com o Espírito Santo uma vez, então ela saberia qual era o Espírito de Deus. Afinal de contas, Jesus parou lá dentro assim, né? Ela foi
acoplada, ela foi envolvida pelo Espírito Santo. O manto de Deus cobriu Maria. Meu Deus. Olha que lindo! Não, gente, é lindo demais, é lindo demais. E este cobrir Maria projetou no ventre dela aos seus 15 anos, porque ela foi mãe aos 16, né? A semente do aquele libertador, o libertador. E vos será enviado um libertador, que será chamado Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Né? Esse é o nosso Jesus. Então, ela conhecia o Espírito de Deus, porque ela já tinha sido coberta com o seu manto uma vez. Quando ela teve aquela bola de luz que fala, né, que no seu quarto, uma luz muito grande, ela não entendeu, o calor no corpo, tudo isso tá explicado na Bíblia, gente. Né? Então, ela saberia quando o Espírito estivesse chegando, porque ela já tinha sido batizada uma vez com o Espírito Santo. E ela ficou, e na Bíblia diz que assim como na morte de Jesus, ela foi a única que teve fé e acreditou que o filho dela iria ressuscitar. Todos os outros apóstolos estavam ali, João estava ali, João também acreditava, mas ele não tinha aquela confiança plena de que realmente Jesus iria ressuscitar, afinal de contas ele morreu. Coisa que eles não imaginavam que isso acontecesse. Até porque também eles não sabiam que isso iria acontecer. Então, não, ele falava. Ele falava, mas eles não acreditavam. Não, é que eles achavam que era demais isso tudo acontecer. Que não poderia tudo isso acontecer, né? Então, eles acreditavam, mas eles não tinham aquela reverência. Já Maria saiu dali certa que ele ressuscitaria. Ela voltou para casa. E quando ele falou, ficais orando, vigiando e orando, até que vos seja enviado o Espírito de Deus, Maria fez certinho, não deixou ninguém dormir. Dormia uns, ficavam outros acordados. Ela começou a revezar. Ela coordenou certinho eles, para que eles ficassem orando. E é muito interessante quando a gente faz uma analogia sobre isso, gente, porque assim, se a gente for ver, o primeiro milagre de Cristo foi Maria que mandou ele fazer, porque ele não queria fazer, acho que ele estava com medo. Eu não sei, a gente foge de Jesus. Então, a gente dá uns migué assim, até mesmo a gente conseguir um dia, a gente vai dando uns migué. Não, deixa mais um pouquinho, depois eu faço sexta-feira, tô pra fazer, ó. Meu Deus, mas agora vai. E o bom é que quando eu começo eu não paro, né? Eu sou certinho. Mas ela pediu o quê? Para aquelas pessoas que estavam na festa de casamento e acabou o vinho. Fazei tudo que vos disser, que vos mandar meu filho. Ela mandou a gente obedecer ele. Para o milagre acontecer, e ela não falou o que seria o milagre. Por isso que ele não pede milagre para Maria. Ninguém pede milagre para santo. A gente pede para eles interceder por nós junto a Jesus. E Jesus, como coração de Deus, chega perto de Deus e consegue falar para Deus. Por isso que ele é nosso advogado. Tá? Então, assim, nossas duas meninas estão beirando um carro sério. Gente, eu tô muito séria. Fez umas palhaçadas aqui. Eu tô prestando atenção. É bonito, gente. Mas daí eu mesmo estrago tudo. A pessoa tá concentrada, eu mesmo estrago tudo. Então, gente, ela foi a primeira a pedir que nós obedecêssemos. Você acha que é melhor nós pôr isso daqui mais virado? Não, acho que é melhor eu afastar. Pronto. Será? Pronto. Tudo Tadinha. certo. Tudo certo. Não, mas eu podia pôr pra cá. Porque eu vou bater a perna e eu esqueço. É? Igual eu, gente. Que dó. Também que nós temos uma Bruna que é mais adaptada. Né? Então, gente, quando ela fala ali na festa de casamento, e Jesus falou, mas não vou fazer. Ele chamava de mulher, mulher, não é a hora. É sim, vai e faz o teu papel, faz o teu milagre. Nisso ela chama os donos da casa e fala assim, mandai que vossos servos, porque os donos da casa não iam fazer, venham ter com meu filho e
façam tudo o que ele vos mandar. E aí Jesus mandou vir os tornéis d'água. Mande que os seus servos vão lá, porque naquela época não tinha, né, água encanada, torneira. Porque se a gente já reclama hoje, coisa pra vocês, hein? Naquela época lá devia ser difícil. E aí vou falar pra vocês o dia que eu vou falar a história da minha vida. Meu Deus, eu comecei a escrever tudo que eu vou falar, porque não vou esquecer. É claro que eu vou esquecer. Esqueço, eu comi no almoço, não esqueço não, que meu amor fez pra mim hoje. Mas porque ele me chamou a atenção. Senão não ia lembrar não, Zé. Peraí, o que eu ia falar? Sofrimento daquela época. Gente, primeira peregrinação que eu fui foi surreal. Eu comecei a ter uma crise de choro antes de chegar na catedral. Que a gente saiu da Água Verde. Tentei muito, Pri, a Silvana tá tentando entrar, não tá conseguindo. Ela tá falando pra mim aqui que ela tá tentando e não tá conseguindo. O que a gente pode fazer pra ajudar ela, amada? Tadinha. Não sei se dá pra ser feito alguma coisa. Pera aí. Deixa eu mandar aqui. Aqui. E daí a Pri manda ali pra ela clicar em cima e entrar no grupo, que daí vai aparecer a ligação, eu acho, né? Acho que é isso. A Pri já ajuda ali pra mim e já ajeita. A Pri é uma benção também. Ai, graças a Deus, louvado seja Deus pela sua vida também, Pri. Meu tesourinho. Hoje tá com um outro tesourinho meu. Lá, Cássia fez mais uma cirurgia. Vamos orar por ela depois, gente. Pedir pra vocês manterem a oração também. Vai voltando lá e como Deus é maravilhoso. Ele já puxa pelos gogó e faz assim. Eita! Puxa pelos cabelos. Que volta pro assunto, Sharon. Volta pro assunto. Eu tava falando da procissão que eu fui. Nós estamos no ano jubilar. E, gente, sabe? Eu chorei de alegria de estar vendo. Eu me senti caminhando com eles quando eles saíam para ir até as mesquitas, que não tinha templo perto, não tinha carro para levar, e as viagens deles, assim, vamos junto de viagem, sabe como é que era? A gente conversando nos cavalos, nos burrinhos do chão. Passavam dias e dias, gente, sério, 7 dias, 3 dias, 5 dias, 12 dias, caminhando aquele grupo de pessoas a cada 3 meses para ir ouvir uma palavra de Deus. Hoje a gente tem na nossa frente, eu chamo para vir aqui na casa de oração, para a pessoa vir às 2h30, uma tarde da tua vida, as pessoas não conseguem estar com Cristo. Gente, é muito difícil, às vezes a gente parar para pensar que naquela época, tendo toda a dificuldade do mundo, não tendo acesso para chegar, caminhavam debaixo de deserto, solão, eles iam para ouvir 1 hora, 2 horas da palavra de Deus, para estar perto da presença de Deus. Hoje nós temos de graça pertinho da gente. Vem muita gente já, não posso falar, mas era para tá lotado isso aqui até lá fora, lá, de pessoas vindo para ter a presença de Deus, gente, né? A gente precisava olhar com mais carinho para isso e entender que nós não estamos vindo para ver ninguém, mas Deus Pai tá assim, ó, para nós, e nós estamos deixando de ver Ele. A gente não consegue tirar, às vezes, minutos, né? Não consegue tirar. E eu, quando fui fazer a procissão demorou uns 50 minutos. E eu comecei, gente, de repente eu tava caminhando, eu vi barulho de camelos, dromedários, sei lá o que era aquilo. Não veio o caso. E eu comecei a olhar as pessoas, gente. Ai, meu Deus do céu. Elas riem de mim, gente. Tô mangando, Jill! E eu comecei a ver aqueles homens suados, cansados, com aquele pé cheio de terra, andando com dificuldade, mas não desistiam de ir. E eu falei, cara, hoje a gente tem tão fácil, a gente reclama tanto, Senhor, tem misericórdia de nós. Que o nosso espírito seja talhado, que a nossa alma seja trabalhada, para que nós tenhamos mais consciência de que nós estamos renegando a Cristo. Quando a gente faz isso. E eu vi aquilo assim, meu Deus, para mim foi muito bom ver
Porque me veio um amor, uma explosão, uma vontade de lutar contra o mundo. Daí não tem. Você pode estar tetraplégico numa cama sem se mexer. A tua cabeça está boa com Cristo. Você está dando glória a Deus. Você está glorificando Ele. E você está emanando o amor de Deus à terra. Né? Então foi muito bonito. Mas enfim, ela foi a primeira que nos deixou o exemplo, né? De como. Obrigada, Ana Raiz, está ali também tentando ajudar o Elton. Né? Deus quiser, vai. Daqui a pouco nós solucionamos tudo, né? E quando eu percebi isso, eu falei, caramba, ela ficou os 9 dias, ela não falou só pra gente, os outros obedecer o filho dela, ela também obedeceu. Ela ficou certinho 9 noites em vigília e ela revezava constantemente. Tá? Se alguém precisar falar comigo, Pri ou Ana, alguma coisa com relação ao grupo, é só ligar o microfone e falar. Ela ficou naquela vigília, orando, clamando pelo Espírito Santo de Deus. 9 dias depois, eis que, e eu vendo tudo isso lá antes de vir, gente, eu vi lá de cima como uma névoa rosada, tá? Lá de cima da pirâmide, onde é Deus, do outro lado saiu aquela bola de fogo, que foi Jesus, e de lá uma bola também, mas ela era mais sublime, porque ela parecia uma nuvem, não era condensada, então aquela coisa assim que vinha caindo, parecia uma cascata de luz, coisa mais linda. Naquele caminho que Jesus subiu, aquilo começou a descer e iluminar, como se aquela cordão de Natal que tá apagado, você tem que mexer ela nas luzinhas para ele acender. Foi mais ou menos isso, mas ele começou a acender lá de cima para baixo. E aquilo veio vindo, caiu lá na ponta onde Jesus subiu. Fechou a pirâmide certinha. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 versões de Deus, onde ele viveu e se manifestou na Terra em momentos diferentes e versões diferentes. Porque antes do Novo Testamento, Deus falava como homem. O homem ouvia a voz de Deus. Abraão, Adão e Eva e tantos outros, Moisés, eles falavam com o próprio Deus. Eles estavam falando com Deus, né? Então, a primeira manifestação que teve Deus real presente na Terra, ele estava falando. Por isso que a gente diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque ele era antes a palavra. Mas a palavra tem autoridade, né? Então, na primeira manifestação de Deus para com o homem, ele falava com o homem, os homens ouviam a voz de Deus. Na segunda, ele mandou o coração dele, que se materializou na terra em carne e habitou entre nós, e a carne dele era igual à nossa, tá, gente? Neste sentido, as dores, as necessidades fisiológicas, aquilo que é biológico, ele teve tanto quanto nós. Ele precisava comer, ele precisava dormir, ele ia no banheiro, era o corpo nosso, mas com o Espírito Santo que habitava ali, porque era Jesus, certo? Então a segunda versão, a segunda ponte da pirâmide, e a terceira, eu acho lindo falar isso, olha, Jesus caminhou 33 anos, lindo, maravilhoso na terra, subiu aos céus e o Espírito Santo desceu. É a luz que fecha a haste das pirâmides. Então, as 3 versões, porque o Espírito Santo hoje é uma unção, uma psicosfera, é um sentir. Na minha casa é uma bênção, gente. A gente ali em casa, o Espírito Santo é legal. Com os 4, nós estamos sempre aleluiados, né? É muito bonito ver o agir de Deus. Às vezes no almoço que a gente tá fazendo lá, o antes eu gosto de fazer carne assada, né? Isso não tinha... Casa que não tem marido não tem isso, né? Churrasco é casa que tem marido. É impressionante, né? E a gente senta e a gente fica conversando. Gente, você não tem noção, é 3, 4 horas da tarde, nós estamos lá batendo papo. Você pensa, o Anderson é uma bênção, o Espírito, né, Santo nele, mas ele também
O Anderson fez 3 anos de faculdade de filosofia, não se formou, mas fez 3 anos. Meu filho é formado em matemática e faz filosofia. A minha filha está 3º ano, indo pro 4º de psicologia. Eu sou psicanalista e graças a Deus que nem o Anderson, o Espírito Santo agindo em nós e nos meus filhos também de uma forma imensa, né? E então é muito gostoso, eu digo assim que é uma atmosfera. Gente, as pessoas, só quando eu brinco com as pessoas que gostam de conversar comigo, é que às vezes eu tenho a impressão que se eu falar pra uma pessoa, gente, eu vou passar um final de semana na tua casa. Nossa senhora, ia chover, a gente fala, não, ó, aqui na minha, pode ser na minha. Porque as pessoas gostam de estar perto de mim e conversar comigo. Elas queriam um pouquinho mais. Mas daí você acha que é de mim? Claro que não, sou azeda pra caramba, gente. Eu sou louca de chata. De vez em quando fala um monte de coisa. Não é, é do Espírito Santo que habita na gente. Mas a gente só ouve quando precisa. Entendeu? Então assim, ó, a gente ter essa consciência, que às vezes até ao ouvir, a gente talvez devesse pedir, né? Que Deus nos desse a graça do entendimento, do discernimento. Porque a gente escuta, mas é não escutar tão raso. Raso, isso mesmo, dizer, nossa, falou perfeito agora, porque não cabia outra palavra melhor, né? Raso, é raso. A gente é raso, gente. Deus tá falando, e você tá fingindo que é surdo. Brincando de ser surdo. Só que daí quando ele dá aquele chacoalhão, que eu digo sempre pra todo mundo, Deus tá com a rosca na mão, chave de fenda, apertar a rosca, sabe? Ele fica olhando, gente, olha, ele deixa e vai, e aquilo vai, e aquilo vai, e aquilo vai. É que nem a gente com os filhos, a gente deixa até o último pra corrigir, já não quer corrigir. Você não quer ter que ser duro, você não quer ter que chegar junto. Você vai, quando você vê que não tem mais jeito, dá-lhe uma dura, você chama atenção, você dá um sacode, mas não é porque você quer. E eu digo isso assim, pensa Deus do jeito que Ele ama. Gente, Ele é puro amor, tá? Ele é puro amor. Você já pensou que é uma coisa pura amor? Então pensa na intensidade. Jesus, quando estava na terra, ele já não era totalmente puro amor, ele era puro amor no espírito. Quando ele estava no corpo, o corpo dele tinha medo. Ele teve medo. Ele falou, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Quando ele estava orando, os 40 dias antes de descer e ir, né? Meu Deus, entrar no momento de provação dele e se cumprir o sacrifício dele. Ele orou e teve medo. Jesus se irritou. Olha como não era puro só, que nem Deus, a consciência pura do amor. Ele estava no corpo, né? Ele se irritou no santificado, quando viu que estavam fazendo comércio dentro do templo, vendendo cura, onde já se viu, né? Então, assim, se a gente entender, Jesus chorou, se entristeceu quando o amigo dele, Lázaro, morreu. Né? Então, Jesus passava pelas provações que nós passamos tendo o nosso corpo físico. Agora, você pensa, para Deus que é puro amor, tem que corrigir um filho? Gente, Jesus, ele era só amor e para ele já doía. Tanto que quando ele foi morrer, ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Essa caridade e bondade, por sinal, uma das perguntas que tem ali, papel da caridade, né, Luzia, que eu falei, gente, coisa linda, vamos explicar. Eu vou falar as perguntas que tem ali pra gente ir dando seguimento, mas a gente entender que nós, quanto ser humano, somos falhos, temos defeitos, estamos no mesmo patamar, porque senão não estaríamos aqui, num lugar que é um lugar de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender, para fazer escolha, aquele caminho que você quer seguir. Se fosse santo, não precisava mais. Tanto que os santos saem daqui na glória, e é por isso que a gente tem devoção a santo, tá? Para lembrar que teve pessoas que viveram aqui, buscaram santidade e conseguiram. E isso é uma outra coisa, por sinal, põe um papelzinho ali, ó. O que é
porque porque já me perguntaram isso várias vezes e eu vou trazer como tema de perguntas e respostas aqui com relação à devoção dos santos, tá? Então, gente, é esse Espírito Santo em nós que as pessoas gostam de ouvir e gostam de estar perto, porque é a esfera, a atmosfera. Esfera é uma bola, a atmosfera é o ar, psicosfera é o fator psicológico desta atmosfera de luz. Entendeu? Então, se a gente olhar e ver se as pessoas gostam de estar perto, porque elas querem essa psicosfera, que é essa atmosfera gostosa, essa luz gostosa que é a esfera, no meu psicológico, e aí a boca fala daquilo que estamos cheio naquele momento. Porque às vezes essa mesma pessoa, tá, gente? Minha hora depois tá nervosa, não vai falar nada de bênção. Mas é verdade. E a gente entendeu. O seu Arquimedes, eu já falei pra ele, mas acho que ele não acredita em mim. O seu Arquimedes foi, acho que, a pessoa que ficou mais tempo aleluiado no Espírito Santo que eu já vi. Aleluiado! Esse homem foi batizado no Espírito Santo e ele ficou, gente, acho que mais de 15 dias. Nossa. Quase um mês. Não foi mais. Eu me lembro que quando deu 15 dias, eu falei, nossa, o máximo que eu tinha visto foi 15 dias. Ele ficou bem mais. Era unção, exalando dele aquela luz do Espírito Santo. Não quer dizer que não vai cair. E que às vezes não cai de novo. E às vezes fica irritado. Mas a qualquer momento, Deus faz puff, e acende de novo aquela labareda. Né? E o Espírito Santo tá ali dentro, né? Então a gente olhar e entender isso, que a outra haste foi essa atmosfera, a esfera de luz. É essa unção de Deus que está na terra, que é a terceira manifestação aonde Cristo está conversando com o homem hoje. Quando você fala pelo Espírito Santo, você está falando por aquela unção. Pensa o fogo ou a tomada que você põe ali, dá um jato de luz, de energia. É isso, o Espírito Santo é isso, esse pegar de Deus, né? Mas é o próprio Deus falando na terra. Então são as três manifestações de Deus em diferentes momentos, em diferentes maneiras, com o homem, mas tudo vindo da fonte inesgotável do amor divino, que é nosso Deus. Tá? Alguma pergunta com esse assunto, gente? Nossa, meu Deus, gente, 42 minutos só explicando. Mas até tinha que explicar com os detalhes, senão ficava faltando. Alguma pergunta? Todo mundo bem entendido? Com relação a pirâmide da casa, a manifestação de Deus, o porquê? Tudo ok? Podemos dar seguimento? Eu vou fazer que nem em casamento, né? Se alguém sabe alguma coisa que impeça de casamento, fala agora ou se cale para sempre. Na verdade, precisa ficar lá. A hora que vocês quiserem fazer pergunta pra mim, você pode fazer. Por sinal, a cartinha tá ali. É que a gente quase não fala, mas pra quem vem aqui, gente, pra quem não vem, pode mandar também pergunta pra mim, tá? Que eu posso direcionar. Às vezes a gente não quer perguntar certos temas, me manda no particular, eu ponho no papelzinho ali pra gente responder, ir respondendo nas outras. Então, gente, assim, ó, eu vou ler os papeizinhos aqui pra gente ter ideia, de base o que a gente vai estar fazendo, tá? Propósito. O que são propósitos? E aí eu já vou dizer pra vocês assim, que a gente vai ter a palestra, eu vou explicar. Propósito é uma coisa, objetivo é outra. Mas isso é o que eu vou explicar e vou entrar dando a resposta aí dentro disso daqui, tá? Sobre propósito. Segundo tema ali, os milagres de Jesus e o exemplo de fé que ele nos deixou. Então, em cima dos milagres que ele fez, aonde estava a fé que ele nos deixou? E aí eu já aprofundo um pouquinho mais em dizer assim, ó, que a fé é você condensar o teu sentir. Uma fé dispersada, ela não consegue se materializar. Mas se você tiver fé, dá uma olhada pra mim e ver o que tá acontecendo no grupo ali, que eu tô percebendo um mover aqui. As pessoas estão desligando, eu não sei se é porque precisa fazer chamada de novo. E aí, assim, ó, o grão de mostarda, mas se você materializar toda a sua fé naquele grão de mostarda, gente,
milagre vai acontecer. E vai ser grande. E você vai poder pedir para que um monte se mova de um lugar para o outro e ele vai se mover. Mas você condensou todo o teu sentir de amor em Deus, né? E você materializou, tá? Então, o exemplo de fé é colocar nossa fé em um ponto específico. E daí eu vou tudo ali. Por isso, talvez, que seja falada água mole em pedra dura, tanto bate, é a fé. Pim, pim, mas é tudo no mesmo lugar. Não dispersar a nossa fé para que assim a gente consiga ter o nosso milagre acontecido. Porém, isso a gente precisa, é um treino, por isso que a gente vai fazer, vou dar mesmo, fazer a resposta e trabalhar em cima desse tema, porque é saber achar o ponto da gangorra, sabe aquela coisa assim, exato, nem para cá nem para lá, para não ficar o quadro torto? Qual é o achar do ponto exato da direcionar a nossa fé, tá? Isso é outra pergunta que tem. O outro assunto que a gente vai abordar, que é aqui também mais um, né? Temos aqui os 2 papeizinhos que eu já falei. O terceiro é sobre o aborto e as consequências que ficam do aborto, tá? O aborto, não aquele aborto... Eu acho que então, sim. Vamos explicar o aborto geral. O aborto espontâneo, que a mulher não quer ter e tem. Aborto que ela nem sabe que teve aborto, porque... Existem estudos que comprovam que mais de 80% das mulheres têm aborto e não sabem. É aborto espontâneo. Eu fui uma dessas, né? Você é uma dessas, porque o biológico nosso, quando vê alguma coisa, alguma anomalia, ele expele, isso é normal, é biológico, tá? É do nosso corpo, um mecanismo de ação. Então, o aborto vai ser um outro assunto, né? Outra pergunta que veio, outro tema sugestivo. Também, outra pergunta que tem aqui é: o caminho do perdão para aliviar a alma e a dor que esse sentimento traz. Isso aqui é de uma profundidade muito grande. Eu acho que dentro da minha bolsa tem uma latinha preta, você focinha ela, tira tudo pra ela, pra mim ver se acha aí, Zé. Que eu lembro que eu peguei pra vir aqui, mas qualquer coisa eu mostro de uma outra forma. Gente, latinha preta? É uma latinha preta, redondinha. Que eu peguei, eu arranjando as coisas para explicar as coisas para ficar mais fácil para entender, né? Então, assim, ó. É interessante como foi colocado, perfeito, Luzia, essa mesmo. Obrigada, amor. Eu como sabia, gente, que eu tava aqui? Ah, a gente arranjou uma latinha. Ai, vela perfumada, essa aqui é de turmalina, gente. É pra explicar pra vocês. A Cher é terrível, gente. Já tem ama o que faz. Aí eu fui olhei e falei, olha que lindo, Senhor. O Espírito Santo agindo em nós. Isso aqui é uma lata, ó. Nosso corpo, osso, pele, tá? A lata é o nosso corpo. O que tá aqui dentro, esse é parafina. Isso aqui tem uma turmalina dentro, olha que linda. Parafina é nossa alma, é o que mantém aceso e quente, aquecido a latinha. Nosso corpo, um dia frio. Mas o pavio, olha que o pavio, gente, estão vendo? Olha o pavio ali, ó, só o pavio, ó, tá vendo o pavio? Gente, o pavio é nosso espírito. Ah, vai dar uma palestra boa isso aqui também. Isso aqui eu peguei para ensinar vocês que nós temos 3 versões também. O corpo, o que dá impulso de energia, movimenta o corpo, que mantém o fogo da vela acesa sem destruir o pavio, porque a hora que acabar a vela, o pavio pega fogo inteiro e vai. Olha essa junção entre alma e espírito. Então, muito pertinente esta pergunta, falando exatamente disso, o caminho do perdão para aliviar a alma. Qual a diferença entre a alma e o espírito? Nós vamos conversar sobre isso e vamos dar luz, de lucidez, de consciência sobre o que é o perdão da alma, já deixando claro aqui que a alma é onde nós registramos aquilo que o nosso espírito, que tem essa centelha divina, está na nossa parte do espírito. Ela nos impulsiona a sermos bons, a sermos do bem. Porém,
É na nossa alma que nós registramos isso para um dia lá na glória nós podermos dar seguimento à nossa vida que continua sim depois da morte, né? Tá? Outra pergunta que veio aqui. Motiva os pais a maltratar seus filhos. Esse aqui, gente, é um tema pesado para muita gente. Eu sei que aqui teve alguns que tiveram o privilégio de ter, né, os pais abençoados já, iluminados, né? Aí dentro dessa importância que é ser educador dos filhos, né? Mas assim como eu, tem muitos que têm a dor, né, de não ter tido essa oportunidade. Enfim, dá uma olhada pra mim lá no grupo, tenta dar uma mãozinha ali, nem que seja na casa de oração ali, gente. Será que eu derrubo a ligação e ligo de novo? Porque as pessoas tem algumas pessoas mandando Acho melhor. mensagem que não conseguiu. Gente, vocês aceitam a minha ligação, eu vou ter que ligar de novo. Nós estamos tendo problema aqui, gente. Desliga. É.